Olá, estamos dando início ao nosso bate-papo, onde a gente vai falar sobre as sons e cores do Brasil e iremos falar também de teatro, certo? Prestem atenção. Eu trago aqui um pouquinho para a gente entender que sons e cores do Brasil nós iremos trabalhar uma leitura de imagem, as configurações artísticas, fazer, fazer uma análise crítica e compreendendo o tanto de cores e diversidade que a gente tem aqui no nosso Brasil, no nosso contexto, dentro do nosso contexto histórico, social, cultural, estético, e compreendendo sempre, entendendo que o nosso país ele é plural. E, claro, a partir do olhar desses artistas que traremos aqui para a discussão, tá certo? Na nossa primeira imagem, deixa eu colocar aqui para vocês, tá certo? Cadê? 2 minutinhos. Aqui, o colorido brasileiro. E aí eu trago a imagem que está no livro de vocês, o Bumba Meu Boi, né, de Dila, e a obra de Militão dos Santos, do Bumba Meu Boi. Quer dizer, são dois artistas de lugares diferentes que vão tratar sobre o mesmo tema, mas o olhar deles, o olhar sensível sobre aquela cultura popular, a cultura do determinado povo, ele é diferente. Porque cada artista traz consigo o seu olhar, as suas vivências, as suas experiências, a sua forma de ver e sentir o mundo. Então, cada um vai ter a sua forma aí de representação. A Dila, ela vai trazer diversos elementos ali. Se a gente observar a imagem, tem centralizado ali o Bumba Meu Boi, e ao seu redor tem vários elementos que fazem parte dessa composição, desse teatro aberto de rua, que é o Bumba Meu Boi, que faz parte da cultura popular, sabe? E aí eu tenho aqui esses elementos. Já o Militão, ele vai brincar muito com as cores, com o colorido, a representação não só do Bumba Meu Boi, mas a representatividade desse Brasil extremamente diverso, né? Onde ele vai trazer também a cultura indígena sendo representada, os elementos que compõem esse lugar, as casas, a fauna ali representada, o mar sendo representado. Então, o colorido já é diferente, tá certo? Que é o que a gente vê aqui. Cada artista ele vai trazer a sua identidade, certo? Dentro dessa diversidade que é o Brasil. Vamos ver os outros olhares desses outros artistas sobre o que é esse Brasil e esse colorido brasileiro que a gente tanto tenta apresentar para vocês. Aí eu trago nessa imagem, Sons e Cores do Brasil, a obra da Tarsila do Amaral, onde o nome da obra é Carnaval, né? Carnaval em Madureira, em 1924. É uma obra de óleo sobre tela, que é o material utilizado. O tamanho é 63 por 76, que está aí na tela informando. E eu trago um texto, né? Um trecho de um texto que diz assim: a arte é um compromisso com o mundo material e sua contínua energia transformadora, bem como o mundo imaterial de emoções e ideias. Para que a gente possa entender que não é só o que a gente está vendo, percebendo, ali tocando, que é algo palpável, não, mas também ela tá ali trazendo essa sensibilidade, o que eu sinto a partir do que eu vejo, e o artista, com esse olhar, ele vai representar esse mundo através do seu olhar, tá certo? Então, ele fala dessa contínua energia que transforma, porque a gente precisa entender que a arte, ela não só nos provoca a pensar, a refletir sobre o mundo, mas que a gente possa também ser agentes transformadores, agentes de ação contínua nesse mundo que a gente está vivenciando. Nessa obra de Tarsila, eu vou contar uma historinha, né? Que já contém em sala de aula, para que a gente possa entender um pouquinho mais, é que ela veio para o Brasil em 1924, né? Isso, ela passou o carnaval aqui no Rio de Janeiro. Não se sabe realmente se ela esteve em Madureira, mas aí ela foi colocado o nome do quadro Carnaval em Madureira. Mas a obra ela passa a ser intitulada, como eu disse, né, com o mesmo nome do bairro.
Claro que o quadro que vocês estão vendo aí, que a gente está vendo aqui agora, e que a gente está discutindo, ele vai chamar a atenção, porque ele vai ter ali, como elemento central, a Torre Eiffel. O que que ela está fazendo ali? Por que que ela está fazendo parte desse processo, no meio desse bairro carioca tão representado? Então, existem diversas interpretações que dão conta de que ela representaria a própria Tarsila do Amaral, deslocada do seu próprio lugar, do país, após ela ter regressado do exterior. Ela viveu muito tempo lá fora, viveu muito tempo em Paris. Então, quando ela volta, ela fica como? Ela se sente como? Deslocada, né? Não é assim quando a gente vai para a primeira aula com aquela turma que a gente não conhece, a gente fica deslocado daquele lugar. Então, ela tenta representar isso. Ela em Madureira, num lugar que ela bem conhece, mas que faz tempo que ela não vivencia nem experiencia aquele lugar. Então, ela traz ali aquela torre da Eiffel, que representa um pouco desse momento que ela está sentindo. Ela está naquele lugar, mas o sentimento que ela tem é do lugar onde ela estava, né? Então, ela vai, na obra, a gente vai ver que ela tem cores muito fortes. Eu tenho o amarelo, o verde, o roxo, o laranja, o azul, o lilás sendo representado, o vermelho, dentre outras cores, né, que a gente consegue visualizar nessa imagem que está ali. Além disso, a Tarsila do Amaral, ela vai abusar, claro, das formas geométricas, como os círculos, os retângulos, os quadrados, os triângulos, eles estão representados na obra. Então, essa obra ela fala muito da nossa diversidade brasileira, do nosso povo, da nossa história. A gente não pode esquecer que a gente está falando de um artista do modernismo, de um artista que vai quebrar as regras estabelecidas da sociedade. É um artista que viveu fora, que estudou muito e que traz muitas experiências, mas o mais importante das experiências que ela tem de vida é o que ela quer representar. Ela quer trazer no seu trabalho um pouco desse Brasil, a sua identidade, a sua nacionalidade completamente brasileira, né? E aí a gente não vai entrar muito no modernismo, mas é o período onde vai se reunir o grupo dos cinco, e eles vão movimentar a arte, porque eles vão trazer uma arte de experimentação. E quando eu falo experimentar, não é só experimentar e manipular os objetos, os materiais, não. É experimentar as ideias também, tá certo? Vamos para a nossa próxima imagem, para que a gente possa falar um pouquinho mais. Só focando nessa imagem, a gente consegue ver aqui também a forma representada, sai um pouco da arte realista, da arte acadêmica, de representar da mesma forma que eu vejo, mas representar, assim, a forma que eu sinto. E quando ela chega ao Brasil, o que é que ela está vendo em Madureira? Na periferia, aquelas mulheres negras vendendo, produzindo, construindo, né? Ela vai estar trazendo um pouco para essas imagens. Vamos lá para a nossa próxima imagem, para que a gente possa entender um pouquinho mais. Nessa imagem, a gente tem um pescador, que ela produz em 1925, que vai mostrar um pouquinho, que eu digo aqui, que é possível acompanhar as mudanças ocorridas, que vão estar surgindo nesse país através da arte. Quando eu falo dos sons e cores do Brasil, os coloridos do Brasil, eu estou falando também de representar ali, através da arte, a história desse país, a mudança, as transformações. Na obra intitulada O Pescador, ela vai mostrar ali um vilarejo, as margens de um rio, com casas baixas, em meia vegetação, e um homem que vive da pesca. Esse homem pescador que vive da pesca. Então, eu tenho os tons claros ali sendo representados, que diferem um pouco das cores anteriores, a predominância aí do verde, que mostra esse país tropical, esse país caipira, um país ainda tomado pelo sossego, que vive em harmonia com a natureza. Então, mostra esse outro lado que é esse país, que não é o país que a gente viu há pouco instante, né, da festa do carnaval, dos festejos, mas também esse lado sossegado, tá, tropical, e entendendo que o Brasil ele é muito diverso, em cada lugar eu vou representá-lo de uma forma. Aí Tarsila traz isso, essa diversidade, essa pluralidade brasileira, tá bom?
Vamos para a próxima imagem. Nessa imagem anterior, nessa imagem agora, eu coloco ali uma fala de Tarsila, que ela diz assim: nenhum artista consegue escapar da influência do contexto, das ideias de seu tempo. E é fato. Porque o artista, ele vai representar o seu tempo, o seu momento, o que ele está vivendo, aquela época, aquela sociedade. Claro que em algum momento eu posso representar o que está ali sendo contado, o que eu ouvi, né, o que está nos livros, o que eu conheci. Posso sim, por que não? Mas, normalmente, na sua grande maioria, esses artistas eles vão estar sempre representando o seu tempo, o que está incomodando, o que está angustiando, o que ele está sentindo, o que ele está vivendo, o que ele está que seja esses momentos, que sejam os momentos de dor, mas também representem esses momentos de alegria. Não é o caso nessa obra aqui, que a gente vai estar vendo agora, onde Tarsila ela vai representar os operários. É uma obra que tem como tema Segunda Classe, foi construída e produzida em 1933, como vocês estão vendo na legenda. Quando a gente para observar essa imagem, a gente precisa fazer uma leitura de imagem. O que eu estou vendo? O que vocês sempre fazem comigo em sala de aula? O que eu vejo é o que o meu olho está vendo. O que eu estou sentindo ao ver a imagem? O que eu penso sobre a imagem? Em que contexto essa obra está inserida? Então, a gente consegue perceber que as obras ali, ela se debruça, claro, nos temas realistas, nos temas sociais da época. Vou contar uma historinha. Primeiro, vou falar um pouquinho sobre essa imagem, para depois eu partir da história que se foi construída a partir dessa imagem, para que a gente possa entender um pouco mais. Os personagens eles são pintados ali com um forte delineamento do rosto, né? O rosto todo delineado, mostrando seus corpos, as suas expressões, né? De tristeza, de sofrimento, de fome também, porque a gente vive nesse país tão desigual, onde uns têm mais, outros têm menos, onde mesmo e a gente consegue perceber isso nesse período que a gente está vivenciando, que é da pandemia, né? O sofrimento pelas dificuldades impostas por esse país tão desigual, como eu já coloquei. Então, a gente traz um pouquinho aí, né? Nessa segunda classe. Quem é essa segunda classe? São esses operários, são essas pessoas que estão ali trabalhando todos os dias para conseguir o pão de cada dia e que ganham muito mal, mas que são a mão de obra nesse Brasil, que sustenta esse Brasil, né? Então, um quadro como esse que a gente está vendo, como os operários ou segunda classe, feito e produzido em 1933, são exemplos dessa chamada consciência social. Por que eu estou falando dessa consciência social, professora? Porque é preciso que a gente tenha essa responsabilidade social. E quando Tarsila traz essas contribuições, né, como diz o Souza, são contribuições, ela está falando também da sua responsabilidade enquanto ser indivíduo que faz parte do coletivo, que precisa discutir essa sociedade, que precisa, assim, apontar os problemas dessa sociedade, né? Então, quando é que ela vai ter essa consciência social? É quando ela, em 1929, Tarsila e sua família, elas eram abastadas, tinham muito dinheiro, e elas perdem praticamente todos os seus bens e dinheiros. Pense aí vocês, deixa eu ajeitar aqui. Pensem aí vocês perderem tudo. E ela vai precisar vender alguns quadros para viajar, né, para a União Soviética. Com o novo marido dela, que era o psiquiatra, o Osório César, né? E que a influenciou a ter um olhar diferente, a ter um pensamento político, crítico, social, não que ela não tivesse, mas ela passa a ter um olhar a mais, né? Porque ela vai vivenciar essas sensações, esses sentimentos, essas histórias, esses contextos outros diversos existentes, né? Principalmente quando ela passa por esse lugar. O casal, ele vai viajar por muitos lugares, né? E quando eles chegam em Paris, onde Tarsila ela vai se sensibilizar com os problemas da classe operária. Aí ela está sem dinheiro, ela vai precisar trabalhar como operária de construção,
pintora de paredes e portas, pense aí. E aí, quando ela consegue dinheiro necessário, ela aí volta para o Brasil. Então, essa consciência política, essa consciência social, essa consciência de que ela precisava falar sobre esses acontecimentos, vai surgir a partir do momento que... Não é que vai surgir, ela vai criar mais sentido para ela nesse momento, quando ela vai para a União Soviética, quando ela está lá em Paris também, e que ela percebe, e que ela está vivenciando, né? Uma coisa é você ouvir falar sobre, outra coisa é você viver realmente a situação. E aí ela entende o papel dela enquanto artista visual, que ela precisaria falar sobre isso. Aí ela pinta a obra, ela tem esse momento onde ela vai pintar a segunda classe, onde ela vai pintar as classes operárias, onde ela vai falar sobre dor, sofrimento, representado não só nas suas cores, mas a forma no desenho, na composição, na figura ali representada da obra. Tá certo? Vamos para a nossa próxima imagem. A gente está falando de sons, cores do Brasil. Aí eu trago a obra do Crânio. Essa obra do Crânio a gente já discutiu bastante aqui em sala de aula, né? E nessa imagem a gente ele está representando um índio. E coloca um texto onde ele diz assim: vence a Amazônia, um índio dominado na cidade grande. Pense aí, um índio dormindo na cidade grande, que mostra que os indígenas eles estão perdendo o seu lugar por causa do desmatamento e tantos outros fatores que vão surgindo no nosso cotidiano, né? Não só o desmatamento, eu acho que a extinção, muitas das vezes, os indígenas, dentro desse processo de colonização, com a chegada dos portugueses aqui no Brasil, foram os mais afetados dentro desse processo, né? Porque o extermínio do índio, o extermínio do indígena, o extermínio da sua cultura. E o artista, o Crânio, ele traz essa discussão, né, para essa sociedade, desse indígena que faz parte da nossa sociedade, que poderia estar ocupando um lugar maior na sociedade. Então, o olhar é para isso, e a forma como ele está representando esse indígena. As cores, o azul, o verde, que representam a bandeira do Brasil, o amarelo ali, mas também representa o vermelho, né? Que representa a dor, o sangue, a morte, as angústias e os sofrimentos existentes. E hoje a COP26, onde os indígenas traçam um novo olhar, uma nova perspectiva, nos convidando a repensar esse Brasil, dizendo que eles estão ali ocupando seu espaço, ocupando seu lugar que é de direito, e dizendo que a gente precisa, que nós todos estamos envolvidos nesse processo, que nós somos a solução para a modificação e transformação do que está sendo discutido aí, do que a gente está vivenciando no nosso mundo. Não só com relação ao desmatamento, mas as queimadas e a forma como o ambiente, o nosso biossistema, o nosso ecossistema está sendo tratado por todos nós, né? A gente não pode colocar a culpa em um só. Claro que os poderes públicos ele têm um papel e uma importância, uma fundamental importância maior do que todos os outros, mas é importante também que a gente entenda que é necessário contribuirmos para vivermos um mundo melhor, vivermos nessa natureza, nesse meio ambiente que faz parte de nós, e que sem ele a gente não vive, certo? Fechamos esse tema e a gente segue para o nosso próximo conteúdo, que é jogo teatral, teatro, onde a gente vai exercitar, entender o que é o teatro, as funções teatrais, nos aprofundarmos um pouco mais, de que forma a gente pode compreender e quais são os desafios inseridos nesse processo e o que a gente fez e produziu em sala de aula, né? Não só de forma individual, mas também dentro de um coletivo, interagindo, e onde a gente poderia contribuir um com o outro. E aí eu trago para vocês
esse texto do Spolin, de Viola Spolin, que diz assim: o jogador que cria um espaço não está tentando criar uma ilusão artificial para uma plateia. Ao contrário, ele está experimentando o despertar de uma área do intuitivo na qual o objeto no espaço podem ser percebidos quando surgem. E aí eu chego para vocês e para a gente entender um pouquinho de que forma o teatro ele faz parte do nosso contexto, do nosso social, de que forma a gente pode aprender com o que a gente está vivenciando todos os dias dentro desse processo, né? Então, a gente consegue compreender, e o que Viola nos coloca ali, que todas as pessoas elas são capazes de atuar, seja no palco, seja na forma de improvisar, seja no nosso cotidiano, o jogar e aprender, que a gente precisa jogar e aprender e ter vida no palco. E o palco não é aquele que está lá distante de nós, não. O nosso palco de vida mesmo, no cotidiano, que a gente precisa interagir, que a gente precisa quebrar as nossas limitações, que a gente precisa trabalhar tolerância, que a gente precisa contribuir para a inclusão, para a superação, e contribuir com o outro, trabalhar um pouco mais a nossa timidez, e o teatro nos proporciona isso. Essa imagem, a gente, de um livro de Viola Spolin, que fala sobre esse processo, né, da gente começar a se entender enquanto ser individual dentro de um espaço, que se a gente está no espaço, e que nesse espaço a gente não está sozinho, a gente está num coletivo, que a gente precisa estar nele, saber dividir e ocupar esse espaço, sem ocupar o espaço do outro, porque isso é importante, tá bem? Experimentar sempre, despertar os nossos sentidos e a nossa área do intuitivo, para que a gente possa estar trabalhando. E quando a gente está falando de teatro, dos jogos, do processo criativo, a gente não está falando só do teatro, como eu coloquei para vocês, algo distante que aparece nas casas de teatro, não. Mas esse teatro do nosso de todo dia, porque a gente é um personagem, a gente vai modificando de acordo com o lugar que nós nos encontramos, né? E a gente vai assumindo cada personagem em cada lugar, certo? Aquele que mais nos interessa representar naquele momento. Não estou falando uma representação falsa, não, porque a vida, a gente está na vida, ela é um jogo, e em cada lugar a gente não pode esquecer que a gente está representando, sim, né? Mesmo que seja de forma tão natural e real, mas são as representações, são os personagens que a gente vai criando no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, tá certo? Vamos lá. O princípio do jogo teatral é o mesmo da improvisação teatral, ou seja, a comunicação que emerge da espontaneidade das interações entre sujeitos engajados na solução cênica de um problema ou conflito. Então, para que a gente possa entender um pouco mais sobre esse processo, é preciso que a gente entenda que a norte-americana Viola Spolin, eu acho que está certa, né? A forma de falar, foi a primeira a sistematizar, só para que vocês possam entender, foi a primeira a pensar e refletir acerca dos jogos teatrais. Olha que interessante. Que o jogo teatral ele passa a ter uma finalidade de promover um crescimento pessoal, de nos desenvolver culturalmente, desenvolver cada jogador, cada pessoa que está ali jogando, por meio de um domínio de comunicação e entendendo do uso interativo, que a gente fala ali da linguagem teatral, certo? Onde a gente vai poder, e a gente vai ter a possibilidade de, que eu falei, né, da perspectiva de improvisar, e de estar sempre ali provocando esse espectador de forma lúdica. E claro que do jogo ele é livre. Sendo livre, eu posso alcançar objetivos diversos, né? De maneira que eu tenho sempre que lembrar o quanto é importante obedecer às regras do jogo. Porque para tudo na vida existem regras, regras a serem seguidas, mas
Mas antes de eu seguir essas regras, eu preciso entendê-las, cada uma delas, para ver como é que elas funcionam e de que forma eu posso atuar dentro desse jogo, atuar da melhor forma possível, certo? Vamos lá. Próxima imagem. A experiência criativa. Todas as pessoas são capazes de atuar no palco, todas as pessoas são capazes de improvisar. As pessoas que desejarem são capazes de jogar e aprender a ter valor no palco. Isso é fantástico, porque nós já fizemos isso em sala de aula, sim. Nós produzimos, nós construímos esse processo de criação, nós improvisamos, nós jogamos, nós percebemos qual era o nosso papel ali em cada lugar, que a gente entendeu como era o jogo antes de mais nada. Entendemos que todos nós somos capazes de atuar sim, mas é preciso que a gente tenha vontade, desejo, queira jogar, queira atuar, queira representar. E, sabendo que o jogo é uma brincadeira, é lúdica, é divertida, que eu preciso estar bem, me sentir à vontade, me divertir, para que as coisas possam acontecer de forma bem fluida, né? E todo mundo é capaz de improvisar. Eu não posso pensar assim, uma peça está sendo ali, tem um texto ali que eu decorei, mas vai que eu esqueça. Então, eu tenho que estar ali, ó, esperto para improvisar. Eu só não posso deixar a vida parar. Eu tenho que dar continuidade a ela. Por isso que a improvisação, seja no teatro, seja em uma peça ou na vida real, ela é importante para que o jogo seja contínuo, tá certo? Elementos principais nesse processo da experiência criativa é a experiência, o ambiente, que é o local onde você está e você se encontra, o indivíduo, que é você, e o talento que você tem de saber criar dentro desse processo. Intelectual, o físico, o intuitivo é o aqui e agora, e a espontaneidade. O intuitivo é bom, é legal, sabe? Poxa, eu pensei nisso. Preciso fazer dessa forma, como está ali sendo apresentado, vou criar, sabe? Vou trazer algo novo, vou seguir a minha intuição e criar em cima do que está ali, do existente. E fazer isso de uma forma bem leve, bem espontânea, sabe? Para que você passe a verdade no que você quer apresentar. E no nosso próximo slide, os aspectos importantes do jogo e que são necessários, tá ali, ó, sendo colocados. Vamos lá ver cada pedacinho desse aqui. Deixa eu colocar, porque aqui não está visualizando bem para mim. Bora lá. Vamos lá. Eu tenho o gesto espontâneo, fazer de conta e tornar real. A improvisação de cenas, que é quem, onde e o que. Vamos tentar entender aqui. Quem? Quem é quem? Quem é o personagem? Quem deve ensinar? Nesse momento, quem está aqui ensinando com você sou eu. Onde? Onde estão? Qual é o local? Onde é que eles estão inseridos dentro desse processo? Onde eles estão interagindo? A minha cena, o meu local, onde eu estou é aqui, ó, na minha sala. Certo? O quê? O que significa o quê? Visa demonstrar ação. Qual que é a ação que deve ser efetuada pelos jogadores naquele momento? Como é que ele deve interagir nesse todo com o grupo? Então, esses elementos são importantes. Então, a gente está falando de uma bula a ser seguida por cada um de vocês aqui nesse processo. Então, aqui, fazer de conta, tornar real. O teatro é um faz de conta? É um faz de conta. Mas quando o momento que eu estou ali interpretando, colocando as minhas emoções, os meus sentimentos, trazendo ali alguns personagens que fazem parte da vida real, que eu também estou tentando representá-los, estou dando vida a ele, através do meu corpo, através da minha voz, através da minha, a minha fala, através dos meus sentimentos, eu estou tornando
real. Eu estou dando vida a eles. E isso é importante. E foi o que a gente falou dessa improvisar nas cenas, a partir do quê, do onde e o quê, né? O que eu estou fazendo? É legal. Então, Ingrid Codella, ela afirma que os jogos teatrais, elas constituem nessas regras aí. O onde, que está relacionado ao ambiente, desculpe, o quem, quem está dentro do ambiente, aqui nesse momento sou eu, e o quê, que é a atividade a ser executada. O que eu estou me propondo a executar ali? Qual é a ação da cena a ser executada, né? Que é um problema que a gente precisa solucionar na regra do jogo, certo? Vamos lá para o nosso próximo slide. No nosso próximo e último slide, que a gente vai estar aqui apresentando para vocês, ele traz algumas características que são fundamentais dentro desse processo. Vamos lá? Vamos lá entender um pouquinho, que é ali, ó, a gente vai conseguir identificar alguns elementos que são fundamentais para que esse jogo ele aconteça e que é necessário, tá certo? Vamos lá? Primeiro, as características do jogo teatral. Jogo de regra, todo jogo tem regra, como eu falei lá na frente. Lá atrás, desculpe, lá atrás. Regras que estão ali, precisam ser seguidas. É como é como ler uma bula. Eu vou lá e olho, a regra do jogo é essa, essa, essa e essa. Está lá escrito, eu preciso seguir. Então, começar a pensar, divisão do palco-plateia. Na regra do jogo, eu digo, quem é que vai ser palco? Quem é que vai ser plateia? Quem é que vai estar ali agindo de forma ativa? Quem é que vai estar ali enquanto público observando? Ou pode ser o público, ele pode ser público observador, mas ele pode também ser um público ativo, participativo, atuante, certo? Aí eu coloco ali que vai ter a transição de gesto espontâneo para a decodificação do seu significado, onde eu vou tentar entender o que está sendo ali apresentado e representado, certo? Então, eu vou identificando, pontuando cada elemento, compreendendo cada passo que o jogo está criando, né? Através da minha ação. Estabelece o processo de comunicação, eu preciso me comunicar. Porque num jogo, ou num jogo teatral, ou num jogo da vida, eu preciso me comunicar com o outro. Eu preciso dialogar com o outro. Eu preciso me fazer compreender. Quem está do outro lado, que são vocês, que são a minha plateia aí, vocês precisam entender o que eu estou falando, o que eu quero nesse jogo que eu estou fazendo aqui, com esse conteúdo, certo? Então, eu tenho que apresentá-lo da forma mais objetiva e mais clara possível, para que eu possa me comunicar bem com vocês. Intencional e explicitamente dirigido para observadores. Qual a intenção desse jogo? Então, o conceito do jogo teatral é um jogo de construção com a linguagem artística, a gente já viu aí, né? Na prática, o jogo teatral é um jogo feito de regras, que é o princípio organizador do grupo de jogadores para a atividade teatral que a gente tem. O trabalho com a linguagem ele vai desempenhar uma função. E que função é essa, professora? É uma função de construção desses conteúdos todos, dessas ideias todas que eu quero comunicar. Por intermédio de quem? Da forma, dos elementos que estão ali envolvidos dentro desse processo, esteticamente, a partir da imagem, a partir dos elementos que compõem esse espaço, que estão nesse espaço ali, certo? Então, os procedimentos lúdicos que estão ali inseridos, as regras, elas precisam estar bastante claras e explícitas para que vocês entendam como é o jogo. Compreendendo sempre que eu estou aqui com vocês e que a plateia, sem plateia, não tem espetáculo,
certo? Se não tem espetáculo, ela não tem sentido algum para mim, certo? Então, a gente precisa se basear, compreender, entender que o nosso dia a dia, o nosso cotidiano, ele precisava e sempre vai precisar que vocês estejam aqui, ó, conectados, interagindo, trocando essas informações, essas ideias sempre comigo, certo? Então, é preciso que a gente possa, dentro desse jogo, onde eu estou jogando com vocês, a gente precisa se basear nas resoluções dos problemas que existem. Eu preciso resolver os problemas que estão ali, certo? E nem todo o problema ele está no script, certo? E que eu posso, naquele momento, improvisar. Improvisar, sim. Então, a gente precisa ter um foco. Olha aqui a próxima imagem que a gente vai ver. Que são as três essências essenciais do jogo. Porque um jogo, seja ele qual for, o jogo do teatro, da peça teatral, o jogo da vida, ele é democrático. Eu vou jogar e todos podem, eles não só devem, eles podem aprender. E a gente só aprende jogando. Se a gente não joga, a gente não aprende, a gente fica estático, parado, a gente não caminha, a gente não transcende, a gente não transforma. Não transforma a nossa vida e não transforma a vida do outro. Então, a gente precisa de três elementos que são importantes para esse jogo que a gente está fazendo aqui hoje e que a gente vai fazer na sexta-feira, que é o foco, na instrução e na avaliação. No foco, vocês devem se concentrar para resolver o problema. Concentrem-se, estudem, analisem tudo, cada etapa do processo, para resolver o problema. O segundo é na instrução. Eu preciso ler a instrução. O que está sendo pedido? Leiam com calma, estudem com calma, para atingir o objetivo desejado. E na avaliação, que vocês vão verificar se o foco foi atingido do jeito que vocês gostariam, né? Do jeito que vocês estudaram, do jeito que vocês analisaram, do jeito que vocês aprenderam, do jeito que vocês compreenderam, do jeito que também vocês improvisaram e criaram nesse processo, sabe? E essa instrução toda que foi dada, que vocês correram atrás e buscaram para colocar em prática, ela foi suficiente para resolver o problema que está ali sendo apresentado por vocês. Então, é importante que vocês analisem e observem cada ponto que está sendo discutido, não só aqui nesse momento, mas no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Então, a gente finaliza, certo? Eu vou, para que a gente possa entender, vou sair da imagem do que a gente estava vendo, focar aqui em vocês, para que vocês pensem em tudo que a gente falou aqui em sala de aula, para que vocês possam ver cada tema, que é o tema do que iremos, que já trabalhamos, que estamos trabalhando e que iremos ver na sexta-feira, e que vocês possam trazer isso tudo para a vida de vocês, certo? Foco, estudem, tenham foco, tenham cuidado ao ler cada questãozinha que vai ser apresentada e que já deu certo. Tá certo, turma? Grande beijo, até a próxima, se Deus quiser, porque Ele quer, tá bom? Beijo, beijo.